No capítulo 2, e nós vamos hoje estudar do versículo 11 ao versículo 17. Apocalipse capítulo 2, versículos de 11 a 17. Vamos lá. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O vencedor, ou seja, o crente em Jesus, o crente fiel, o crente corajoso, o crente zeloso, o crente humilde, o crente que permanece, o crente de coração sincero, não será lançado no lago de fogo. Que lago de fogo é esse, pastor? É o lago de fogo, se encontra registrado no Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e de 13 a 15, tá? Nós vamos chegar lá. Olha, morrer uma vez é natural, mas morrer uma segunda vez será o terror. Portanto, sejamos perseverantes em nossa fé, sejamos vencedores em Cristo Jesus, sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço, porque Ele tomou aquela cruz que era nossa, e porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele nos guia através do Seu Espírito. Então não há desculpa, basta querer, basta abrir o coração e obedecer ao Senhor. Vamos lá, versículo de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ao anjo que está em Pérgamo. Como nós já estudamos, o anjo da igreja é o pastor da igreja. Pérgamo significa cidade alta, tá? Então Pérgamo era uma cidade situada na Ásia Menor. Foi nesta cidade que começou a usar animais para se fazer pergaminho, substituindo o papiro. O que era o papiro? O papiro eram folhas de umas plantas especiais que eles usavam para fazer a escrita, tá bom? Então a Bíblia, muito antigamente mesmo, era escrita em pedras e papiro, tá bom? E depois passou a ser usado, em especial nessa cidade, né, onde começou, o pergaminho. O que é o pergaminho? Pergaminho é couro de animal em forma de livro, tá bom? Então depois houve uma evolução, o papiro foi substituído pelo pergaminho, tá bom? Então vamos lá. Espada aguda de 2 fios, o versículo está dizendo, isto diz aquele, o Senhor Jesus, que tem a espada aguda de 2 fios. Espada aguda de 2 fios representa a palavra de Deus. A referência se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Jesus traz em sua boca uma espada aguda de 2 cortes, tá? Nada pode fugir, escapar, se ocultar da presença do Senhor e do agir desta espada que é a sua palavra, tá bom? Vamos continuar. Versículo de número 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Pérgamo, a cidade de Pérgamo, era onde se localizava esta igreja, desde o ano 29 a.C.,
teve um templo neste lugar, dedicado a Roma e Augusto. Era uma idolatria oficial do governo romano, tá bom? Então, desde o ano 29 a.C., havia um templo, tá bom? Um templo dedicado a Roma e Augusto, que era a idolatria oficial do governo romano. Mais tarde, foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano, Severo, e além desses, templos para o culto imperial. O povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. Então, esta passagem nos mostra que Jesus tem plena consciência de tudo que se passa com o seu povo e reconhece o seu esforço por estar ao seu lado. Séculos se passaram, milhares e milhares de pessoas foram mortas, mas Jesus não se esqueceu de Antipas. Jesus sabe quem é você e tudo que você tem passado por ele. Ele sabe reconhecer. Então Jesus tem em sua memória aquilo que Antipas fez por ele, que foi morrer. Vamos lá. Versículo de número 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vamos lá. Mais umas poucas coisas tenho contra ti. Observe que não adianta fazer tudo o que é certo se tolerarmos os que fazem o que é errado. Não adianta o pastor fazer o que é certo se eu estou observando na igreja pessoas fazendo coisas erradas e tolerar. Nós não podemos tolerar. Então, através da pregação da palavra, o Espírito Santo nos usa como instrumento para transmitir a vontade do Senhor. Eu não tenho nada contra A e contra B, mas o Espírito de Deus quer manter uma igreja pura. Mas pastor, são coisas pequenas, são coisas periféricas e pequenas. Olha, não, Jesus disse, tenho algumas poucas coisas, mas tenho, poucas coisas contra ti, mas eu tenho, e mesmo sendo poucas, são graves. Então precisa haver a santificação do povo de Deus. Não sei quem é você, no seu estado que você vive, não sei quem está aí participando desse culto, mas se é para estarmos casados, vamos viver casados de verdade. Se é para andar na presença de Deus, vamos andar na presença de Deus e de verdade, sem tolerância ao mal. Se eu tenho que cuidar da minha saúde, eu não vou ter vício, eu não vou fumar, eu não vou beber. Então nós temos que andar da maneira correta, para não sermos cobrados por Jesus. Nós queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então não adianta parte da igreja fazer o que é certo e parte da igreja fazer o que é errado. Então vamos viver da maneira que Jesus se agrada, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Jesus demonstra, que ele é intolerante ao erro. Ainda que sejam poucos, devem ser reparados com urgência. É melhor confessar todos os pecados, ainda que os julguem pequenos, do que ocultá-los com o pretexto de que Deus não dá atenção para eles, porque Deus dá atenção para eles. Não importa qual é o pecado, vamos confessar, pedir perdão para o Senhor e força para andar da maneira correta, tá bom? Vamos continuar, no mesmo versículo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vamos lá. Balaão, ele foi um profeta gentil, ou seja, ele não era judeu, do Antigo Testamento. Ele foi chamado para ser porta-voz de Deus, porém, ele optou pelo mal e pelo amor ao dinheiro. Isso está em Números capítulo 25,
versículos de 1 a 2, e no capítulo 31, de 15 a 16, tá? E algo parecido com o que foi Balaão, foi Judas Iscariotes, chamado para apóstolo, mas que se tornou apóstata, traidor e amante do dinheiro, tá? Então nós não podemos tolerar em nosso meio pessoas com as características de Balaão, que por causa de dinheiro se prostituía e queria levar o povo à prostituição, ao pecado, ao erro, tá? Havia em Pérgamo alguns que se enveredavam para este caminho da apostasia, da prostituição e do mundanismo. O que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, e depois, por qualquer razões, ele abandona a verdadeira fé para tornar a viver no pecado, e às vezes até pior do que era antes. Isso é abandonar a fé. Apostasia é abandonar a fé verdadeira. Então, vamos continuar. Versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio, que seguem a doutrina dos nicolaítas. Na carta para a igreja de Éfeso, Jesus elogiou o fato deles combaterem os nicolaítas, tá? Já para a igreja de Pérgamo, Jesus reprova a tolerância dos nicolaítas. Enquanto a igreja de Éfeso combatia os nicolaítas, a igreja de Pérgamo fazia vistas grossas. Não pode, gente. Igreja não pode fazer vistas grossas ao pecado, ao que está errado na igreja. Ah, mas a minha igreja está cheia, temos músicos, o pastor prega com uma beleza. Gente, se estivermos tolerando os nicolaítas, ou seja, aqueles que estão na igreja, mas têm uma vida dupla, fora da igreja, eles pecam. Ah, eu peço perdão, volto para a igreja, está tudo bem. Isso é ser nicolaíta, tá bom? Então, recordando sobre os nicolaítas, a tradição conta que Nicolau foi um dos primeiros líderes da igreja, mas apostatando-se da fé, começou a ensinar que o crente era livre para viver como quisesse. Ele pervertia a graça de Deus. Se você é crente em Jesus, não perverta a graça de Deus. Viva o Evangelho, viva a verdade, viva a Bíblia. Venha para a igreja cultuar ao Senhor. E quando você estiver em sua casa, cultua ao Senhor da mesma forma. Não tenha uma vida dupla. Não perverta a graça de Deus. Não é porque a salvação é pela graça que eu vou viver de qualquer jeito. Jesus, ele veio para nos livrar do pecado e não para ratificar o pecado. Então nós precisamos ter uma vida de consagração, levar o Evangelho a sério, tá? Se é para fazer a coisa certa, vamos fazer a coisa certa. E você sabe muito bem como está a tua vida e naquilo que você tem que se acertar com o Senhor. Então não espere o Senhor vir com o chicote. Antecipe-se e obedeça a palavra do Senhor, tá? Então, ser nicolaíta é contrariar o livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Mas de modo nenhum. Então, Paulo está exortando a igreja a não pecar. E Jesus continuou. Sobre os nicolaítas, o que eu odeio, Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Quando somos contra alguma coisa, irmãos, é importante termos a confirmação de Deus. Algo está te aborrecendo na igreja? Pergunte a Deus: Senhor, o Senhor também odeia isso que está acontecendo? Então coloca a tua mão, ou fala com o pastor, o que eu puder fazer eu vou fazer, para que não haja pecado na igreja. Amém? Então vamos para o penúltimo versículo de hoje, que é o versículo de número 16. E arrepende-te, tá? Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, tá? Então, o que Jesus está pedindo aqui? Que Ele está ordenando, na verdade. Se arrependam por tolerar coisa errada na igreja, senão
eu virei a ti e contra eles batalharei, ou seja, contra os nicolaítas, Jesus vai fazer juízo. Então, não espere isso acontecer, faça a tua função, não aceite o pecado na igreja. O Senhor ordena para que a igreja se arrependa. Essa ordem vale tanto para os que são corretos, por tolerar os incorretos, quanto aos que são incorretos, pelos seus pecados elencados acima. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ser correto, se você tolera os incorretos. E se você é incorreto, você também será cobrado em juízo pelo Senhor. Tá? Vamos lá. Versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que coisa maravilhosa, hein? Coisa maravilhosa. Aqui está falando sobre maná escondido, pedra branca e um novo nome escrito. Maná escondido nos aponta para o banquete da salvação em Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Então ele é o maná escondido. A referência está em João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Tá bom? Coisa maravilhosa, hein? E o texto continua falando de pedra branca, tá? Pedra branca fala de segurança e pureza. Pedra é rocha. Rocha é firmeza, é estar seguro. E a cor branca significa a pureza do Senhor, tá? A limpeza, tudo que é puro, que é bom, que é cristalino. É uma pedra branca, linda, cristalina, que é o nosso prêmio pela vitória, tá bom? E nela estará gravado para sempre um nome secreto. Não sei se você sabia. Eu me chamo João Roberto Bovolini Câmara. Como é o teu nome? Qual é o teu nome? Pensa nele agora. Esse nome deixará de existir. A Bíblia está dizendo que você vai receber um novo nome, e esse nome é secreto. É uma coisa extraordinária, tá? Vamos para a referência? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Aleluia! Então, aos vencedores, uma pedra que fala de segurança e pureza. Aos vencedores, o prêmio da vitória. E para eles, os vencedores, gravado na pedra, um novo nome. Qual será o meu nome? Qual será o teu nome? Glorificado seja o nome do Senhor por esses mistérios que estão sendo desvendados através do estudo do livro do Apocalipse. Amém? Então, na próxima semana, nós estaremos ainda no capítulo 2 do Apocalipse e vamos a partir do versículo 18. Não deixem de